Prezadíssimos irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez estou aqui para te convidar para meditarmos na Palavra de Deus. Na lição número 7, que vamos estudar hoje, traz como título Não retribuas pelos padrões humanos, com base em Mateus, capítulo 5, e os versículos 38 até o 48. Até o final do capítulo. Os valores do reino de Deus é o tema geral desse trimestre na Escola Bíblica Dominical que estamos estudando. Já, portanto, temos falado várias situações trazidas por Jesus em relação à lei. Ele introduzia estes contrastes com a frase famosa do capítulo 5, por 6 vezes pelo menos, ele trouxe 6 cláusulas da lei judaica, introduzindo da seguinte maneira: ouvistes que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Aí ele emendava ou ampliava ou intensificava o sentido da lei, porque os fariseus, a seu bel prazer e aos interesses pessoais, faziam as suas interpretações da forma que eles entendiam e que a sociedade de então acatava e achava por bem fazer. Então, falando destes valores do reino de Deus, como relevante que são, extraídas do Sermão do Monte, chegamos então a este momento de estudar sobre a questão da não retaliação, não revidar pelos moldes do mundo, pelos moldes e padrões puramente humanos. O texto sugerido nesta lição como ouro, como chave, está em Levíticos capítulo 19, verso 18. Aquele livro da Bíblia Sagrada, um dos livros de Moisés, livro da lei, que era uma espécie de manual de culto. Então Deus, orientando o povo através de Moisés, escreveu o seguinte: não te vingarás. Portanto, já que há uma proibição específica sobre e contra a vingança pessoal. Nem guardarás ira contra o teu povo, contra os filhos do teu povo, ou ainda os teus irmãos naturalmente, irmãos de sangue. Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Portanto, o amar ao próximo como a si mesmo já era, melhor dizendo, ensinado lá no Antigo Testamento. Não é apenas e tão somente um ensino do Novo Testamento. Certo, meus amados? Então aprendemos que o cristão não deve guardar rancor e nem buscar a vingança. Antes, deve vencer o mal com o bem, como a frase que Paulo utiliza lá em Romanos, no capítulo 12. Dessa forma, ele demonstra que verdadeiramente teve o caráter transformado, teve a sua vida modificada pela ação diretiva e interna do Espírito Santo de Deus. Agora ele é uma nova criatura, como diz Paulo aos Coríntios, no capítulo 5 da sua segunda carta, verso 17. Então vamos ler o texto bíblico que nos dá base para esse estudo, pelo menos uma parte dele, que está em Mateus 5,38 a seguir, que diz: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se alguém lhe bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a andar ou caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito também, essa é a 6ª vez que Jesus introduz esse contraste entre o que foi dito e o que ele está ensinando agora, interpretando, ou melhor ainda, intensificando o sentido da lei. Ouvistes que foi dito, verso 43, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e perseguem. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz o seu sol se levantar sobre maus e bons, e a chuva descer sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Aí o 47 diz:
E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também os publicanos assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Amém. Aqui, mais uma vez, nesta quinta e sexta cláusula que Jesus traz, ele já falou, por exemplo, do assassinato, do adultério, falou a respeito dos juramentos também, sobre a possibilidade que havia no Antigo Testamento do divórcio por qualquer coisa. Ele corrigiu tudo isso aplicando a lei de forma correta, como originalmente Deus pretendia. O problema é que as culturas humanas e as pressões sociais muitas vezes fazem com que esta elasticidade da interpretação escriturística ou mesmo da lei se amplie e se acomode, na verdade, aos caprichos humanos. Isto estava acontecendo exaustivamente com os escribas e fariseus. E Jesus, então, está corrigindo esta realidade. Portanto, mais seriamente, o foco principal desta lição é tratar do verso 38, que diz: olho por olho, dente por dente. Vocês ouviram que era assim. Eu, porém, vos digo. Costumamos então dizer que Jesus veio para cumprir, aliás, ele mesmo disse lá no capítulo 5, no início do capítulo 5 de Mateus: eu vim não para revogar a lei, mas vim para cumprir a lei. Eu vim para cumprir a lei, não vim revogar. Lá no versículo 17, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Mas como é que ele está dizendo aqui agora a lei deve ser aplicada de uma forma muito mais dura, muito mais rígida ainda? Então ele não está, na verdade, anulando a lei, ao contrário, está intensificando o sentido real da lei, mais uma vez, porque ele já fez isso pelo menos por 4 vezes, como já dissemos. Aqui está a 5ª vez no capítulo 5 de Mateus. Verso 39, eu porém vos digo que não resistais ao mal, mas se alguém bater na tua face direita, vire à esquerda. Sei que há muitas interpretações, algumas tão somente figuradas, achando que Jesus não estava literalmente falando de um tapa real, literal, mas apenas figuradamente dizendo que se alguém te ofendeu com palavras ou etc., mostra outro lado da questão, etc. Na verdade era tapa mesmo, era bofetada literalmente, segundo a maioria dos comentadores que nós temos sério da palavra de Deus. E eu também, não tem como, lendo a pura Bíblia, sem nenhum comentário de ninguém, não tem como dizer que não, era tapa mesmo. Evidentemente que isso também era uma afronta, em contextos de religiosidade, talvez de zombaria, porque dar um tapa na cara, ou no rosto, ou na face de alguém, até hoje é um dos maiores afrontas cometida contra o seu próximo. E não era diferente nesse tempo também. Agora, o ensino precioso aqui é não revidar, porque o normal, quando sofremos uma afronta, seja ela física, emocional, moral ou espiritual, é revidar no mesmo sentido e no mesmo tom e pagar na mesma moeda. Somos ensinados assim, inclusive, pelo mundo, pelas pessoas e até pelos pais que não conhecem a Bíblia e que não conhecem a Deus. E me arrisco a dizer até que alguns pais cristãos já ensinaram os filhos também. Se você apanhar na escola, vai apanhar aqui. Ou seja, não te deixem bater, revide, faça a eles o que eles fizeram para você. É o tal do olho por olho, dente por dente, que na lição é referido, lembrado, e no texto aqui, e também mencionado como conhecida popularmente como lei do talião. Talião, ou seja, tal qual. No Antigo Testamento você vai encontrar tanto em Êxodo capítulo 21, verso 24 e 25, quanto Levíticos 24, 20, também Deuteronômios 19, 21, a referência à lei do talião. E o que era essa lei do talião? Como eu disse, a lei do tal qual. Olho por olho, alguém ofendeu, feriu ou furou o olho de alguém, esse alguém que sofreu esta ação tem o direito legal, teria, segundo essa lei, de evidentemente tirar a visão de um olho do ofensor. Quebrou ou arrancou-lhe um dente numa briga, em qualquer situação, também o ofensor
teria que ser pagar com um dente também arrancado, etc. Olho por olho, dente por dente, você entendeu perfeitamente, né, amados? Agora, Jesus está dizendo, ao contrário, ou seja, muito mais intenso que isso, eu quero dizer que vocês não resistem, meus discípulos, cidadãos do reino do céu, que é o que nós estamos vendo nesta série de estudos sobre o Sermão do Monte, um cidadão do céu não reage de acordo com os padrões humanos. Ele aceita a afronta e prossegue avante e, se necessário, inclusive, ele se entrega a ser a zombaria ainda maior. Foi o que o próprio mestre fez. Na verdade, Jesus não era aquele que só ensinava e não vivia. Ele vivia o que ensinava e ensinava o que vivia. Você sabe que quando ele foi preso, foi cuspido, bateram na sua face, ele não reagiu em nenhum momento. Não revidou jamais, mesmo porque estava preso, mas não fez nem com palavras. Ele aceitou como ovelha muda perante os seus tosqueadores, diz a Bíblia Sagrada. E ele é o nosso exemplo em tudo. A Bíblia Sagrada é exaustiva em nos dizer que ele andou deixando-nos as pegadas para que seguíssemos os seus passos. Por isso somos seus seguidores, mais do que meros alunos que aprendem intelectualmente uma lição, nós somos seus discípulos que o seguem de perto, o seu exemplo e também os seus ensinos. Sei também que é polêmico, porque na verdade o Senhor Jesus diz lá no capítulo 5, por exemplo, e verso 6, que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E aí entra o termo justiça e a vingança. E há uma diferença, certamente, porque ele não está se contradizendo, em outras palavras, meus amados, porque justiça é praticado por uma instituição judiciária legal de um país, de uma nação, certo? Agora, a vingança normalmente era realizada de forma individual e muitas vezes acima da proporcionalidade do dano sofrido. Por esse motivo, a Bíblia proíbe categoricamente a vingança própria. Lá em Romanos, aos Romanos, no capítulo 12, nós iremos ler as palavras do Mestre Divino que diz: não vingueis a vós mesmo, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, eu retribuirei, diz o Senhor. Está lá no capítulo 12 de Romanos, a partir do versículo 19, nós encontramos essa orientação do Mestre Divino a respeito desta situação, citando também um termo, uma passagem, um texto, reproduzindo, na verdade, o que está escrito lá nos profetas. Literalmente diz assim, versículo 19, não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. E aí quando a vingança do Senhor finalmente um dia chegar, ela será plenamente justa e literalmente proporcional, exatamente proporcional, porque Deus é fiel, Deus é justo e é onisciente. O ser humano pode até praticar a justiça, mas ele não é onisciente, não conhece todas as coisas, nem as motivações internas pelo qual os pecadores, as pessoas realizam o que fazem. Agora, Deus, quando julgar, por exemplo, no tribunal final, juízo final, ele será plenamente justo, mesmo que haja vingança, certo? A mim pertence a vingança, eu retribuirei. O que cabe a nós é o que está no verso 20, por exemplo, de Romanos 12, que diz, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasa vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, aleluia, mas vence o mal com o bem. Sei que não é fácil viver e realizar e praticar tais orientações do Mestre Divino, mas é isto que ele espera. E eu sei também que pelas pura motivação humana jamais conseguiremos, mas a presença do Espírito Santo na vida do crente, na vida do salvo em Jesus, faz com que ele realmente consiga perdoar verdadeiramente e até orar pelos seus inimigos. Não vai, talvez, conviver
com essa pessoa após esse ato lesivo, mas perdoar, ele vai perdoar e vai orar por ele para que as coisas aconteçam de forma efetiva. Glória a Deus. E para ilustrar isto, o Senhor Jesus usa pelo menos 4 figuras aqui na sequência, onde ele diz: se alguém quiser pleitear as tuas vestes, pleitear contigo. Aqui pleitear nos reporta uma cena de juiz, de judiciário, de tribunal. Então vai pleitear numa causa as tuas vestimentas. Jesus diz, antes que isso aconteça, entrega-lhe logo a capa também, a vestimenta ou a túnica. Era uma veste interna, mas a capa era externa. E os mais pobres usavam essa capa, inclusive, para dormir com ela, literalmente enrolar-se por conta do frio da Palestina. E lá na lei de Moisés estava escrito para os judeus que se um dia empenhassem, tomassem em penhor a veste de uma pessoa, de um judeu, no fim do dia precisavam devolver, porque ele, no caso, a pessoa devedora, precisava desta veste para se cobrir e se aquentar. Agora Jesus está dizendo, se alguém quiser pleitear a vestimenta, dá-lhe também a capa. É uma das ilustrações, ou seja, faça mais do que eles estão exigindo, ande mais. Porque a próxima ele diz, se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Aleluia. E como entender isso? O que era 1 milha? 1 milha é uma medida de distância linear, e segundo as fontes consultadas, tinha mais ou menos 1.479, 1.480 metros. Portanto, se alguém te forçar a andar 1,5 km, que era aproximadamente, vai com ele 2. E era comum naqueles tempos, quando os soldados romanos, dos destacamentos muitos que havia pelo Império, chegavam numa comunidade ou numa cidade, eles compulsoriamente exigiam que os cidadãos, alguns pelo menos, carregassem as suas mochilas, suas cargas, suas bagagens por um período, porque eles certamente já estavam marchando há muito tempo e cansados também. Para isso requisitavam animais de carga, ou então as pessoas mesmo carregando sobre os seus ombros. É disso mais ou menos que o Senhor Jesus está dizendo, de uma realidade de um país que era dominado pelos romanos e que essa prática existia entre os soldados romanos. Então ele diz, se alguém te obrigar a andar 1 milha, terminada essa 1ª milha, diga para ele, eu gostei de andar com você, eu vou andar contigo mais 1 milha, deixa a carga comigo que eu vou levar para você. É isso que ele está falando. Aleluia. E eu sei que aqueles que andam a 2ª milha são raros, ou seja, não são muitos. Encontramos uma multidão andando sim a 1ª milha porque é obrigatória, mas a 2ª, que é a milha da voluntariedade, do amor, a primeira é da obrigação, mas a 2ª é do amor, aquele que se dedica realmente a fazer puramente por amor. Na 2ª milha você não tem muitos companheiros. Seja, portanto, uma exceção. Ande a 2ª milha. É isso que Jesus está dizendo. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Há um ensino muito grande aqui, graças a Deus, que muitos que nós conhecemos andam esta 2ª milha, fazem mais do que foram chamados para fazer, entregam mais do que poderiam fazer até além das suas próprias condições, como fez aquela viúva pobre, por exemplo, que deu uma oferta que consistia de todo o seu sustento, disse Jesus, e então sobrepujou, melhor dizendo, todos os ricos que haviam contribuído, conforme Jesus relatou nos evangelhos e você também conhece. Bom, ele diz também, o Senhor Jesus, ainda nessa ilustração do não resista ao perverso, mas se alguém te bater na face, etc. Essa é a primeira ilustração. Depois, a questão da vestimenta, entregue também a capa. A terceira, a milha, né? Ande a 1ª, que é a obrigação, mas ande a 2ª por amor, para auxiliar ainda mais aquela pessoa que te obrigou a fazer alguma coisa. E depois vem ainda o seguinte, verso 42, dá a quem te pedir e não desvie-se daquele que quer tomar algo emprestado. Esta realidade nós vivemos no nosso dia a dia também. Há quantos pedintes na vida?
E que se você realmente for ajudar a todos que te pedem, muitas vezes, costumo eu brincar, é você que um dia vai acabar tendo que pedir alguma coisa para alguém. Mas o mundo realmente está complexo, está difícil, porém o ensino de Jesus é, se alguém bater no teu portão, na tua porta, pedindo alguma coisa e você tendo condições, não negue, dê. Não importa o que ele vai fazer, porque a partir do momento que você deu, já não é mais tua responsabilidade o administrar aquilo que você deu. E a questão do emprestar, que tem sido um calo no sapato também de muita gente, mas Jesus está dizendo, não retenha. Se alguém pediu algo emprestado, o vizinho pediu algo emprestado, empreste. Não diga que não tem se você tem, porque aí você estaria mentindo, certo? Então o conselho do Senhor Jesus aqui nessa ilustração é empreste, empreste. Lá em Provérbios está dizendo que quem se compadece do pobre e dá ao pobre, está emprestando a Deus. Ou seja, Deus nunca vai ficar com aquilo que é teu. Ele sempre retribuirá no sentido bom da palavra. Isso é bom pensar. Glória a Deus por isso. Então, não retenha. Se alguém pedir emprestado, conceda. Você está abençoando esta vida e Deus está vendo e vai te recompensar. É o que ensina a palavra de Deus. Tá bom? Aleluia. Também ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. A primeira frase, como já lemos, está em Levíticos 19, 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, não guardarás mágoa contra o teu irmão, contra o teu povo, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Parte-se do princípio de que a pessoa que está próximo a um judeu naquele tempo era da mesma nação. E que aqueles que estão próximos a todos nós são pessoas com as quais temos as mesmas afinidades, portanto, bem mais fácil de amar. Mas Jesus vai dizer, isto é fácil, até os inimigos, ou melhor, até os ímpios, aqui ele chama de publicanos, que era uma classe odiada pelos judeus por conta de serem cobradores de impostos e a serviço do Império Romano que dominava Judá, o país de Israel naquele tempo, meus amados. Então ele está usando isto, os publicanos, como exemplo de uma classe desprezada, repito, tá? Mas hoje diríamos, os ímpios também fazem isso, ou seja, amam os seus amigos, amam aqueles que estão próximos, porque o inimigo normalmente não está próximo, ele está longe, teoricamente. Agora Jesus vai dizer, eu porém vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, certo? E fazei bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem. Não é fácil. Mais uma vez, é somente aquele que está direcionado, impulsionado, inspirado pelo Espírito Santo é que realmente tem essa condição de amar até os seus inimigos. Aleluia, porque os judeus, os fariseus, haviam interpretado, como eu disse, esticado a lei, e não sei exatamente onde acharam a orientação, porque não tem na Bíblia, de que deviam odiar ou aborrecer os inimigos. Talvez fazendo uma interpretação forçada ou pontual de Salmo 139, por exemplo, verso 21 e 22, onde podemos encontrar ali que aqueles que especialmente o verso 21, o salmista diz, não odeio eu aqueles que te odeiam, Senhor, etc. E aí eles fizeram aqueles malabarismos de interpretações para dizer que o crente judeu devia aborrecer ou odiar os inimigos. Agora, Jesus diz o contrário, ame o seu inimigo, ore por ele e não importa o que ele faça contigo. Certo, amados? E concluindo, eu diria, meus amados, que o que Jesus está condenando aqui é a vingança própria. O olho por olho, dente por dente, que está na Bíblia Sagrada também, tinha a ver com a prática dos tribunais e não ações individuais. Porque Tiago vai dizer lá no capítulo 5 do seu livro que, aliás, capítulo 1, verso 20, que a ira humana não opera a justiça de Deus. Portanto, as vinganças pessoais eram desaconselhadas e proibidas completamente por Deus. E aqui Jesus está exatamente falando isto.
Dai lugar à ira, como lemos lá em Romanos 12, porque eu retribuirei, diz o Senhor. A ira de Deus, no caso. E quando falamos da ira de Deus, é uma ira justa contra o pecado, contra as ações pecaminosas das pessoas e, finalmente, contra aqueles que não se arrependerem e enfrentarão o juízo de Deus lá no final da história da humanidade. Certo, meus amados? Enquanto nós aqui, então, convivamos em paz com aqueles, como diz Paulo, façam de tudo que estiver em seu poder para viver em paz. É o verso 18 de Romanos 12. Se possível, quanto depender de vocês, tende paz com todos os homens. Tá bom? Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque Ele é justo, Ele é plenamente justo, aliás, e já determinou um dia, como diz em Atos capítulo 20, que há de julgar a todos, vivos e mortos, no tribunal do grande dia final. Certo, amados? Entreguemos-nos, então, todas as nossas causas ao Senhor. Sejamos pacientes, resignados, que é isto que a Bíblia Sagrada nos ensina. Não se faz aqui menção de que nenhum tipo de ação de justiça ou deve ser praticado pelo crente, não. E que o crente nunca deve recorrer aos tribunais. Aqui o contexto é uma questão religiosa, de afrontas em relação à fé, por exemplo. Então, se alguém te bater porque você é crente, vire a outra face, não revide. Se alguém quiser pleitear contigo a veste e essas outras ilustrações aqui dadas por Jesus, enfim, ele diz, não resista ao perverso, certo? Mas ceda ao que ele quer. Por amor a Cristo, por amor a Deus, por amor àquilo que você tem no coração e também por amor à sua alma, porque fazendo isto, disse o Paulo, estarás amontoando brasas sobre a cabeça dele, ou seja, a consciência dele irá queimar verdadeiramente porque você fez algo totalmente diferente do que o mundo normalmente pratica. Portanto, nosso tema de hoje é excluindo, né, da nossa vida todo tipo de retribuição pelos padrões humanos, ou ainda, não retribua pelos padrões humanos, certo? O cristão não deve guardar naturalmente rancor, nem buscar vingança pessoal, jamais. Ir a tribunais, buscar os seus direitos, isso tudo é legal efetivamente. O ideal seria que as questões pequenas dentro da igreja, como Paulo ensina aos Coríntios, se resolvêssemos entre nós, perdoássemos e tocássemos o barco adiante. Mas há momentos que o crente também vai precisar naturalmente recorrer aos tribunais. Não é disso que o texto está falando. Falando de contexto de religiosidade, de afrontas quanto à fé. E assim sucessivamente. O crente deve vencer o mal com o bem, como já lemos. Dessa forma, ele demonstra que verdadeiramente teve o seu caráter transformado. Ele é uma nova criatura, tem novos princípios, novos ideais, tem valores diferentes, muito superiores àquele que é praticado no mundo. A nossa justiça deve exceder, disse o Senhor Jesus, a dos escribas e fariseus. Que Deus em Cristo nos abençoe, abrindo nosso entendimento para esse assunto bem complexo e até polêmico, certo, amados? Mas em Cristo Jesus, pela ação do Espírito Santo, podemos entender, vivenciar realidade de que somos filhos de Deus, cidadãos do reino do céu e devemos viver uma vida acima da mediocridade e das retribuições pelos padrões humanos somente. Deus em Cristo te abençoe grandemente e até a próxima. Amém.